Olá, senhoras e senhores, saudações brunegras, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Manu e estamos aqui para falar do Flamengo. Esse canal é único e exclusivamente para falar do Flamengo, para comentar sobre o Flamengo, instigar muito os antes e os outros times, porque aqui não tem imparcialidade, aqui tem parcialidade total e é a favor do Flamengo. Bom, hoje é a final do Campeonato Carioca e nós teremos o nosso querido, o nosso mais querido, o nosso fantástico, o nosso colossal Clube de Regatas do Flamengo contra o Fluminense e esperamos ganhar, né? É uma tarefa difícil porque, pô, as puta de uma semana conturbada, né? Em menos de 24 horas o Flamengo fez uma goleada, se classificou, demitiu o Felipe Luiz da madrugada, de manhã já tem o Leonardo Jardim. E aí a gente não sabe como é que está a mentalidade dos jogadores e também não sabemos como é que está a mentalidade do Leonardo Jardim. Todo mundo fala que ele é competente. Não sei. Levou o Cruzeiro a uma posição muito boa no passado, perdeu do Vasco ali na semifinal da Copa, não sei se ele seria o melhor nome, mas foi um nome forte que surgiu e eles já tinham marcado, enfim. Hoje tem um Carioquinha, final, né? Se ganhar, bem. Se não ganhar, vamos ver pelo menos como é que o Léo Jardim trabalha, né? Como é que ele posta o time em campo, se ele tem tática, se ele não tem, né? Acho que dói um pouco ali a saída do Felipe Luiz, dói, né? Muita gente pediu o Felipe Luiz fora, mas eu tô com o outro lado que acho que foi um pouco exagerado, porque, pô, queríamos 2 títulos, mais 2 títulos, queríamos. Mas assim, tipo, o que é final de Supercopa, eu quero em detrimento disso. Mas eu acho que ele saiu mais mesmo, foi pelo conjunto da obra ali, né? Escalações meio duvidosas ali. Então eu espero que o Leonardo Jardim, ele também não faça isso, né? Então hoje temos o Carioca, beleza? E aí aqui nós temos o que o Léo Jardim revelou sobre a ligação com o Felipe Luiz antes de aceitar a oferta com o Flamengo. Vamos dar uma olhada? Tive uma experiência muito parecida com esta, não é? No Mónaco, quando eu saí, vínhamos de uma vitória 4-1 contra o Lille em dezembro de 2019 e sei que não é uma situação fácil, mas logo recebi o convite do Flamengo. Vocês sabem que eu tenho alguma proximidade com o Filipe, liguei e disse: Filipe, com certeza não queres falar muito agora? E na mensagem dizia, porque se não fosse o Jardim ia vir outra pessoa, porque a decisão da tua saída eu não tenho interferência nenhuma e a nossa relação pelo meu lado continua sempre a mesma. E ele respondeu-me ao Jardim: a nossa relação é igual, a disponibilidade quando estiver no Rio estarmos juntos é a mesma coisa e por isso, em relação ao Filipe, eu passei a informação também para os jogadores no dia que cheguei, porque eu sei o que é ser a vida de treinador. Treinador é este tipo de vida, não vale a pena. Eu já recebi treinadores das equipas, fui despedido e recebi o outro treinador que vinha, porque ele não tem culpa nenhuma, ele está entrando num processo e tem que fazer o trabalho dele. E eu, da mesma forma, falei com o Filipe e ele respondeu-me também de forma madura e creio que isso não inviabiliza aquilo que foi a relação que criámos, principalmente no último ano. Na minha vida tenho tido algumas experiências. Bom, então foi basicamente o Felipe dizendo que se não fosse ele seria outro, né? Que a relação deles profissional ali, né, de respeito continua a mesma. Ele também foi, né, honesto sobre isso com os jogadores. Ele sabe o que um treinador enfrenta ali numa situação como essa no dia a dia. Então assim, não foi nada demais, não foi revelação nenhuma, não foi nada revelador, foi só uma camaradagem ali entre profissionais e o Felipe Luiz sabe que não é culpa do Léo Jardim, né? Se existem culpados, esses culpados eles trabalham, né, numa mesa, num computador, trabalham nos bastidores, né? Então, bom, o que o Mr. JJ Jorge Jesus falou do seu compatriota, né? Um treinador que tem boas condições de manter o time do Flamengo em altíssimo nível e dar continuidade ao meu trabalho, chama-se Leonardo Jardim, né? Então, tá aí, logicamente que ele ia dizer isso do compatriota dele. Ambos são portugueses, lógico que eles vão se apoiar. Sabe qual é o compatriota que não se apoia? Brasileiro. Agora vamos lá, vamos ver, ó, o BAP nunca quis que o Flamengo, que o Felipe Luiz fosse técnico da sua gestão. Isso aqui vem de antes do Felipe Luiz assumir o Flamengo. Já houve essa conversa de que o BAP não queria o Felipe Luiz e o Felipe Luiz já estava apalavrado com o Flamengo, né? Quando ele ainda estava ali no sub-20. De falar a respeito ou não, a gente tem que contar um pouco que ela diz muito mais sobre uma relação pessoal desgastada do técnico do clube
como presidente do clube do que exatamente sobre desempenho. O Felipe não caiu porque o time ganhou de 8-0 ontem, ou porque tinha que ter feito 10, ou porque tinha que ter feito 3. O Felipe não caiu só porque teria condição ou não de ganhar do Fluminense. O Felipe não caiu só porque o time não ganhou a Recopa e não ganhou a Supercopa. Eu acho que não vencer a Recopa e não vencer a Supercopa acabou gerando um cenário favorável, uma tempestade perfeita, um time perfeito para que o presidente do clube... Sim, eu pensei que ele ia dizer que foi por causa dessas duas derrotas. Não foi por causa dessas duas derrotas. O BAP, na minha opinião, achismo, tá? Achismo, minha opinião, não estou acusando, viu? Minha opinião é que isso aí só foi uma desculpa para poder fazer o que ele queria fazer no Felipe Luiz há muito tempo, né? Que era demitir e trazer um estrangeiro, trazer um estrangeiro, minha opinião. Fizesse aquilo que ele já queria há algum tempo. Só para entender, Pedro, só para estar cumprimentando o Bubu, claro, capitão, Edu, Pedro Ivo, as nações do esporte. Ele estava, entre aspas, demitido há muito tempo e faltava oportunidade gerada pelo campo, é isso? BAP nunca quis que Felipe Luiz fosse o técnico da gestão dele. Felipe Luiz e BAP nunca falaram a mesma língua. Tem um lado isso político, não é de 2025, não é do final de 2024, não é do final de 2026. Não tem lado político. O BAP não queria, o BAP nunca gostou, o BAP nunca foi a favor dessa. Só que assim, já estava palavrado e ele veio. Quer dizer, eu acho que estava palavrado. Eu acho que já estava tudo certo. O Boto bancou. E aí o BAP, que até então ele não queria se intrometer, né, na direção do futebol ali, né, do departamento de futebol do Flamengo, ele simplesmente deixou que isso acontecesse, né? Isso vem de 2019. Vamos voltar um pouquinho para tentar explicar onde nasce essa rusga. 2019? Felipe Luiz era um dos líderes daquele elenco histórico do Flamengo em 2019, ao lado de Bruno Henrique, ao lado de Diego Alves, ao lado de Diego Ribas, ao lado de Arrascaeta, ao lado de Gerson, ao lado de Rafinha. Estou citando porque são personagens importantes do que eu vou contar. Esse grupo de jogadores, pautado na tal profissionalização do futebol, nunca enxergou com bons olhos o tal conselhinho do futebol que existia no Flamengo. Vocês lembram? Que era formado pelo BAP, pelo Deco, que hoje é dirigente, ainda está por lá. Era um grupo político dentro de uma estrutura profissional para justificar apoio político ao então presidente Rodolfo Landim. Para acomodar apoios políticos de outros grupos, criou-se um conselhinho do futebol que tinha no BAP a sua figura principal, que tinha no Deco ali também, né, e no Fábio Paulo, uma figura ali, sabe, um pouco mais abaixo, mas o Deco segue lá hoje. Esse grupo nunca tolerou a presença de agentes políticos dentro do ambiente do futebol. Então, num dado momento, Felipe, que era um dos líderes desse grupo, um dos líderes desse elenco vencedor, virou e falou: a gente não quer mais essa gente dentro de vestiário, dentro de CT, transitando em hotel, dando aquela boleirada que o capeta sabe como gosta. E o BAP nunca digeriu bem isso. Eles foram, de fato, isolados do ambiente de futebol enquanto eram do conselhinho. O conselhinho era muito mais um instrumento político do que um instrumento técnico exatamente de fiscalização de trabalho. BAP nunca digeriu. O tempo passou, BAP vira presidente do Flamengo, eleito no final de 24, para o mandato que se inicia em 2025, e Felipe Luiz era técnico. Só que não existia exatamente um ambiente para você desligar o Felipe Luiz. É porque ele venceu a Copa do Brasil recuperando a equipe depois. Exatamente. E o tempo passa, o ano passa, e não tem um ambiente. O bom mundial também não tem um ambiente para demitir o Felipe. Os títulos no final de 2025 fica difícil justificar que você não renove. Sempre é contragosto. Só que agora o time não andava, as coisas não aconteciam. O BAP, que já tinha conversado sim, o BAP que justifica internamente que o Felipe negociou com o grupo do Chelsea. O Flamengo também negociou com o Leonardo Jardim, essa é uma defesa até nessa guerra de narrativas do staff do Felipe. Olha, como a gente negociou com o Chelsea? Eles também negociaram com o Leonardo Jardim. O que eles dizem é, o staff do Felipe foi procurado por muitos clubes, mas o Felipe nunca conversou com ninguém, e tanto que os tais dias... Esse negócio de que, o Felipe Luiz tava conversando ali com o grupo do Chelsea. Pô, todo mundo tem direito de conversar com outros grupos, com outros. Esse negócio de que, não pode, enquanto tá, não sei o quê. Tipo assim, gente, por favor, é futebol. As coisas transitam de uma forma muito rápida e muito inesperada. Essas coisas acontecem. Então tá aí, o BAP, de uma forma, de uma hora para outra da madrugada, demitiu o Felipe Luiz em 2 minutos e já tinha contratado outro. Então, assim, as coisas estão assim. Não é questão de chupo trocado. Aqui acontece, é futebol. Futebol é assim. Acho que o Jorge Mendes fica sem responder à diretoria. O Felipe entra na história e fala, vamos resolver logo isso, porque a coisa estava meio travada. Mas para tentar explicar essa saída, falar em respeito ou não, a gente tem que contar um pouco que ela diz muito mais sobre uma relação pessoal desgastada do técnico do clube com o presidente do clube, do que exatamente sobre desempenho. O Felipe não caiu porque o time ganhou de 8-0 ontem, ou porque tinha que ter feito 10, ou porque tinha que ter feito 3. Felipe... É isso aí. E aí, bora lá. Arrascaeta? Barado? A dúvida do Carrascal ao Arrascaeta. Não dá pra ter dúvida dele, né? A não ser que ele esteja poupando na decisão pra jogar contra o Cruzeiro no meio da semana o Campeonato Brasileiro. Porque não há outra explicação pro Arrascaeta. Ele querendo ganhar o título carioca, né? Imagino que seja importante para ele vencer o Campeonato Carioca, que é a estreia, né, Mansur? É ruim pro treinador começar perdendo um título, né? No seu primeiro jogo. Não vejo nenhuma possibilidade.
não é sobre começar perdendo o título. Ele tá começando no primeiro jogo, disputando o título carioca. Isso aí quis o destino, né? E o BAP que fosse assim, né? Quis que fosse assim. Agora não tem esse negócio de, ele não vai querer estrear perdendo. Pô, tem grande chance de perder, tá? Tem grande chance de perder, mas é o Flamengo, né? E o Flamengo, a gente quer raça, amor e paixão. Dentro de campo, como a gente dá também fora de campo. Então é isso que a gente quer do Flamengo. E é isso que a gente espera. Se vai ganhar ou se não vai hoje, se não ganhar eu vou ficar muito pé da vida. Mas eu vou entender, né? Agora tem que ter entrega. Sem entrega, não dá. Sem entrega não dá. Já chega, né? Já chega, né, Flamengo? Vamos ter entrega, né? O que não teve, né? Esse ano ainda não teve uma entrega de vocês. Do Arrascaeta ficar fora do jogo, a não ser que ele tenha alguma questão física, né? Mas aí o Arrascaeta é um jogador que em termos de momento técnico, vem melhor. Por outro lado, o que o Pedro tem que outros jogadores do Flamengo não tem, que é o gol, né? Essa é uma questão. Mas não imagino que ele vá começar o trabalho num jogo que vai ter essa repercussão sem o Arrascaeta. É uma dúvida do Carrascal. Pode começar, ué. O Arrascaeta, pelo que nós sabemos, estava com desgaste físico, né? E aí, aqui, a gente já tem a especulação da possível escalação, né? Então, vem com o Rossi, Varela, Léo Ortiz. Discordo totalmente que seja o Léo Ortiz. Para mim, tem que ser o Danilo ou o Vitão. Léo Pereira, tá certo. Apesar que deu umas mancadas, mas melhorou muito o Léo Pereira. E o Alexandro, ótimo, no lugar do Ayrton Lucas. Ayrton Lucas, sem comentários. Jorginho, não acho que o Jorginho vai jogar, tá? O Jorginho, ele era um dos listados que estavam com desgaste físico também. Ele jogou ali um pouco a última partida, mas, enfim. A última partida não, o Lanús, né? Ele jogou contra o Lanús ali no segundo tempo, deu uma entrada ali. Então. Everton Araújo, que eu acho também não, né? Paquetá, aí ele botou o Carrascal, né, Cebolinha e Pedro, né, botou o Paquetá ali no lugar do Felipe Luiz, né, e o Carrascal e o Cebolinha para serem os pontas, né. Vamos ver, né? Eu acho que não vai ser isso. Eu acho que vai ser Pedro. Eu acho que vai ser Pedro, Cebolinha. Eu acho que ele vai colocar o Paquetá sim. Eu não acho que ele vai colocar o Everton Araújo. Eu acho que ele vai colocar o Paquetá e o Everton Araújo, o Carrascal na ponta. Eu não sei quem ele vai botar. Esse aqui realmente é uma incógnita. Acho que ele não vai botar o Léo Ortiz. Talvez até coloque, né? Talvez até os treinadores tenham uma preferência pro Léo Ortiz, mas eu acho que o Léo Ortiz não tá numa fase muito boa. Bom, é isso, né? E aí é que vem, né? O técnico quer ter quase que fosse a máxima. Os últimos eles falam que são Bruno Henrique. O Bruno Henrique tá com pubalgia, né? O Saul, né? Que se recupera da cirurgia no calcanhar, né? E aí tem o Pulgar, Jorginho, Léo Pereira, Arrascaeta, que voltaram a treinar normalmente após o desgaste físico. Então, assim, ainda tem o Pulgar, né? Que pode entrar. Eu não acho que vai ser essa escalação, não. Mas eu acho que uma parte dela sim. E é isso. Nos vemos no jogo, né? Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. E se não der, cara, eu vou zicar não, hein? Vamos lá. Raça, amor e paixão, Flamengo. A gente ama vocês. A gente te ama. Vocês tiram a nossa paciência, mas a gente ama vocês. Beleza? É isso. Saudações rubro-negras e até a próxima. Tchau.